Muito bem, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, agora são 16 horas e 31 minutos e nós estamos ao vivo do Portal da Folha com a presença do delegado Vladimir Medeiros, delegado de Canela, do nosso secretário de Educação de Canela, Gilberto Tegner, e do empresário Márcio Diel Forte, o Cabelo. Lembrando que o Portal da Folha tem o patrocínio de Serrilar, Imóveis, Aluguéis, da graduação à distância do Senac, da Madeireira Parisotto, Lojas Parada 50, Despachante Marlene Gottschalk, Farmácia Líder, Italínia Casa VIP Decor, que chique isso, Inovicel, assistência técnica de celulares e smartphones, o Espaço Essence, Corpo e Mente Unidos, Elo Soluções e Materiais Elétricas, Laboratório Diagnóstica, aí Tolão, Diagnóstica já tem teste para Covid-19, tá? Coopec, Conserra, Contabilidade, Cia do Alarme, Britacom, Biolaboratório, que também tem teste para Covid-19, Bicho Gaúcho, Aloha Sorvetes Artesanais e Águia Informática, consultoria em informática e assistência técnica. Primeiramente, muito boa tarde a todos e obrigado, muito obrigado por disporem desse tempo, por falar aí com os internautas que curtem o Portal da Folha. Vou começar com o delegado Vladimir. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Chico, Márcio, Gilberto. Satisfação poder estar com os senhores aqui conversando um pouco nesse momento difícil, esse momento que todo mundo sofre por conta da saúde, por conta da economia, e do ponto de vista, então, do que a segurança pode fazer nesse momento, estou aqui para conversar com vocês e com o pessoal que está em casa. Legal, legal. Tolão, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Cabelinho. Boa tarde, meu delegado Vladimir. E como o delegado falou, é um momento esquisito, é um momento de incertezas, mas faz parte que cada um assuma o seu papel nesse momento e não se esconda. E eu acho que também discutir com a sociedade, através dessas ferramentas, é um desses momentos. Legal, a gente está aí já com algumas ações nessa semana dentro desse espírito de cada um da sua casa, né? O Cabelo também está em casa aí conversando com a gente. Bonito o troféu da Folha lá atrás, Cabelo. Só deixei a amostra, né? Deixei a amostra, é uma grande honra para mim ter esse troféu e também estar aí participando desse debate. Meus queridos amigos Vladimir, Tolão e tu também, né? Não apenas estamos conversando sobre isso, como também faz parte das amizades aí. Então, a gente vai falar sobre muita coisa séria, muita coisa acontecendo e como o Tolão bem falou, né? A gente é um momento diferente, único, histórico, não para o bem, né? Mas a gente vai ter que dar um jeito de passar por isso. Exatamente. Eu vou começar com o delegado Vladimir, depois eu venho de novo pro Tolão, depois eu venho pro Márcio pra gente falar de algum um assunto específico com cada um e depois a gente abre o debate aí. Mas tá todo mundo com a câmera aberta, todo mundo com o microfone aberto, fiquem à vontade para opinar aí, para perguntar inclusive de assuntos que serão abordados aí durante a nossa transmissão. Delegado, nós estamos com a campanha aí, a campanha Fazer Canela Feliz, que visa arrecadar donativos para as famílias carentes. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais o que é essa campanha e como ela já funcionou aí nesses 2 dias, praticamente 2 dias que está de ação já. Eu completei agora essa semana 6 anos como delegado de polícia em Canela. Eu sei. E nós temos uma passagem, né, delegado, na chegada, depois até posso contar no final da transmissão aqui. Podemos. Parabéns, meus parabéns, delegado. Obrigado, mas é para a equipe. Nesses 6 anos, a Polícia Civil tem estado sempre na mídia, conversado muito com a comunidade por conta das ações de repressão à criminalidade. O trabalho da Polícia Civil é agir depois que um crime acontece. Então, com investigação, com inquérito policial, para responsabilizar aquele criminoso, para efetuar uma prisão e fazer, então, justiça de alguma maneira. Mas se nesses 6 anos a Polícia Civil em Canela, sob meu comando, se notabilizou muito pelos bons resultados, nós temos excelentes resultados nos homicídios, nos roubos graves, nos fatos, aqueles que são os mais graves. Eu digo que a minha equipe, com qualidade, com dedicação, tem índices de esclarecimento que chegam quase a 100%. Mas não só de repressão, nesses 6 anos, a Polícia Civil também interagiu com a comunidade.
nós tivemos a oportunidade, muitas vezes, de fazer ações preventivas. Embora não seja o papel legal previsto por lei para a Polícia Civil, nós, o tempo inteiro, nesses 6 anos, tivemos junto às escolas, fazendo ações de prevenção com os alunos. Talvez não tenha uma escola em Canela que eu não tenha ido pelo menos uma vez, algumas cheguei aí 5, 6, 10 vezes ou mais, também fazendo essa parte de prevenção. Porque para nós é muito claro que, nos dedicando à parte de prevenção, a gente economiza trabalho, força, energia, para depois trabalhar na parte da repressão. E transformando e também ações... a instituição, digamos assim, ela mais humanitária, né? Também. Mais presente junto à comunidade. E, sem dúvida, a Polícia Civil pode ser extremamente rigorosa no combate à criminalidade, e em Canela ela é efetiva, ela traz resultados, ela prende traficante, homicida, prende bandido, mas ela também pode ter esse olhar de responsabilidade social. Então, são várias as ações que a Polícia Civil, ao longo desses 6 anos, tomou à frente ou participando também. E agora, nesse período especial aí de dificuldade, nós estamos num momento que ninguém estava preparado para viver nada sequer semelhante. Por mais técnico que nós sejamos, por mais bem preparados, por mais que uma empresa tenha caixa, por maior que seja o número de funcionários que ela tenha, ou seja, ninguém poderia prever nessa magnitude um problema tão grande e ninguém estava também preparado. E a gente sabe que sofrem todos, absolutamente todos, de alguma maneira sofrem, seja o maior empresário em Canela, e nós temos muitos empresários fortes aí, com centenas de empregos gerados, mas a Polícia Civil entende que também sofrem, do ponto de vista econômico, aquelas pessoas que estão na outra ponta, que precisam do emprego, que talvez tenham tido o seu contrato suspenso, ou tenham sido demitidos. E no momento que a gente fala em dificuldade de colocar comida na mesa, eu não posso dizer que essa é a mesma Canela que a gente briga tanto, né? Que é a Canela referência nacional por beleza natural. Ninguém tem na região que Canela tem em termos de beleza natural. Está aí o teu cenário nos mostrando isso. Ninguém tem a Canela da segurança que a gente tem. No Brasil inteiro a gente não vê segurança como a gente vê em Canela. Falta muito, tem muito para melhorar, claro que sim. Mas no momento que essa mesma Canela do turismo, da segurança, da beleza natural, tem canelense passando fome, com certeza a Polícia Civil, além do trabalho de repressão, que é bem feito, sim, obrigado, também se dedica a tentar minimizar esse sofrimento. Delegado, eu tenho escrito isso já há algumas semanas, né? Nós, pelas nossas atividades, a gente acaba circulando pela cidade toda, né? E a gente sabe, sim, talvez existe parte da comunidade que não conheça essa realidade, né? Mas realmente tem uma parcela bem pobre da comunidade canelense, realmente uma parcela da comunidade que hoje já está sentindo a falta dessa alimentação na mesa. Tem também a questão das escolas, né, Tolão, que tanto as estaduais quanto as municipais, que colaboravam muito com a merenda na alimentação dessas crianças, dessas famílias, né? E com a interrupção da aula, isso acaba fazendo, esse cardápio sai, né? Essa alimentação sai do cardápio dessas crianças, então tudo isso começa a formar um conjunto, né? Chico, só para ter uma ideia, né? Nas escolas infantis são 5 refeições dia. Então, talvez muitas dessas crianças trocaram essas 5 refeições dia e tinham na escola por 1 ou 2, no máximo, na sua casa, quando tem. Nas fundamentais, é de 1 a 2 refeições por dia. O turno integral são 5 refeições também. Então, sim, o vídeo do Tolão deu uma cortadinha. As escolas, elas têm um potencial nutritivo também muito importante na vida das crianças, principalmente na vida das crianças. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira, isso realmente acontece. Ainda bem que nós temos realmente um esforço muito grande, né, de muitas pessoas, de muitas entidades sérias de Canela, que estão nos ajudando muito nesse momento, porque eu vou dizer para vocês, nesse momento, né, o poder público vem fazendo sua parte, mas é a solidariedade do canelense que vai poder fazer o diferencial. Então, aqui, eu agradeço aqui ao delegado, já de antemão, por ter liderado essa campanha, e peço que as pessoas
se associem a essa iniciativa da delegacia, que contribuam tudo que puderem, né? Porque a delegacia, a equipe da Delegacia Civil é muito séria, tá? Eu sou testemunha, o delegado está direto nas nossas escolas, eu costumo brincar que as nossas escolas estão abertas para a delegacia, para a brigada e bombeiros a hora que quiserem, e o delegado é um assíduo frequentador das escolas. Então, podem ter certeza que vocês contribuírem lá na delegacia, vai chegar com certeza ao ponto final aquele que mais necessita. Então, um pedido ao canelense, ou aquelas pessoas mesmo de fora que tem casa por aqui, ajudem essa campanha. E, Chico, a gente se preocupa muito, né, nessa questão da alimentação dos nossos alunos, né? Tão logo parou, dia 19 de março, só foi o primeiro dia de parada. No dia 20, né, nós, atendendo aqui também numa conversa com o prefeito Constantino, nós tiramos 80% de tudo que tínhamos nas escolas, porque as escolas, graças a Deus, normalmente elas têm a cozinha tranquila, né? Nesses últimos anos, nós não temos relato de ter faltado comida nas escolas. E a gente tirou tudo que tinha, 80% do que tinha, e entregamos para a assistência social para que eles levassem para as famílias mais pobres de Canela. Inclusive, antes do próprio Ministério definir que era para fazer isso, Canela já tinha feito. Porque a fome, ela não marca horário, e ela não espera. Tivemos aí novamente uma trancadinha no vídeo do Tolão. Eu vou... Desconectou. Daqui a pouco ele volta aí com a gente. Márcio, eu te chamei pra gente fazer essa conversa aí, até porque tu é um cara bastante comunicativo, né? E é uma pessoa que está aí no centro, né? Representante do comércio. Então, eu gostaria de ouvir também um pouco da tua opinião de como tu está vendo essa situação aí, como tu está enxergando da tua ótica de comerciante e de um canelense que circula, então, entre todas essas faixas aí da comunidade. Então, né, Chico, falando sobre tudo, né, primeiro a gente tem que entender que é um momento, como a gente no início da conversa falou, único, né, um momento que ninguém passou. E isso demanda algumas questões que são difíceis de se mensurar. Vamos lá. Acho, com toda a razão, que o primeiro que tu tem que cuidar é da saúde, né? Então, eu não discordei em nenhum momento quando se falou em quarentena, em isolamento social, porque eu acho que é assim que a gente tem que proteger as pessoas. Primeiro, tu pensa nas pessoas, porque com vidas a gente não brinca, né? Mas tem o outro lado de pessoas que dependem do seu trabalho, de pessoas que dependem do seu sustento, tipo os empresários que dependem disso para manter o seu negócio, para manter os seus colaboradores. E o governo tomou algumas medidas interessantes, né? Não adianta dizer que o governo não tentou ajudar, porque ele ajudou de alguma forma, né? Com algumas questões como as relações de contrato de trabalho, com suspensão parcial, suspensão total. Mas, olhando pela ótica do empresário, não só pelo centro, né? A gente anda por tudo aí, é que vai ser um baque muito grande, cara, porque ainda mais na nossa região, que depende muito do turismo, por mais que a gente volte a abrir as portas, por mais que eu, por exemplo, que lido com o ramo alimentício, trabalho com delivery e tudo mais, a roda gira em função do turismo. Então é um momento bem delicado, é um momento em que todo mundo vai precisar de estratégia, um momento onde todo mundo vai ter que fazer alguma coisa a mais para cortar, então, não sei de que forma, cada um sabe do seu negócio, mas é um momento bem delicado, é um momento onde todo mundo vai ter que se unir, já tem campanhas para compra do local, existem outras ações que estão sendo feitas pela SIC também. Então a gente tem que entender o momento do empresário como um momento difícil, como é um momento da sociedade. Não adianta eu dizer que só um problema meu, porque tem essa questão social que é muito forte, tem diversas outras situações que estão complicando a vida em sociedade nesse momento. Então vai ser um momento delicado e que a gente vai ter que encontrar alternativas para passar adiante. Legal, Márcio. Delegado, como é que funciona a campanha que a Polícia Civil está realizando? A pessoa leva o donativo na delegacia e como é que funciona isso aí? O objetivo é que seja mais simples possível, justamente para poder funcionar. Nós tivemos a oportunidade de fazer agora no Natal a campanha do leite e nós vamos fazer no mesmo molde, nos mesmos moldes. Em dezembro lá, nós chegamos a arrecadar 6 mil litros de leite. Para quem não entende o que são 6 mil litros de leite, pensa em 2 quartos, um quarto desses de dormir, tamanho médio, com leite de parede a parede, parede a parede, chão a teto. Então, assim, ó, foi muita coisa que a gente conseguiu arrecadar e distribuir.
foi para mim muito assim gratificante, porque eu vi empresários que chegavam com a caminhonete dando ré ali, deixando 100, 200 litros, mas eu também via muitos moradores de Canela que vinham com uma sacolinha entregar 2, 3 litros. E aí é justamente esse tipo de ação que eu acho que de alguma maneira traz um resultado efetivo, porque é a distribuição efetiva, verdadeira, de solidariedade, todo mundo querendo se ajudar. Então, dessa vez, nós vamos fazer igual. Assim, a delegacia fica aberta, né, 7 dias por semana, todos os dias do ano, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. A delegacia vai estar aberta. Então, quem tem um pouquinho para ajudar, quem pode, nesse momento, doar, seja pouco, seja médio, seja muito, que vá à delegacia e deixe. Nós estamos recolhendo, basicamente, alimentos, roupas, brinquedos e fraldas. Mas, basicamente, alimentos, a maior procura. E, da mesma maneira, quem não tem e quem está precisando, passando por dificuldades nesse momento e não consegue levar comida para a família, que vá até a delegacia, também a delegacia aberta a receber, e essas pessoas podem pegar as doações diretamente na delegacia. Então, nós estamos lá com uma força-tarefa atuando, de modo que essas pessoas possam lá buscar. Claro, de acordo com o número de filhos, precisa mais, precisa menos, leva alimento, leite, roupa, tudo na delegacia. Quem tem, leva, quem precisa, busca. Delegado, nós conversávamos fora do ar. Como é que foi no dia de ontem, na quinta-feira? Como é que foi ali a movimentação na delegacia? Eu posso dizer duas coisas, Chico. A primeira, assim, o movimento foi muito grande. Alguma coisa em cerca de 700 quilos de comida no primeiro dia, tá? Isso é bastante, mas eu vou dizer que é insuficiente, porque o que me corta o coração ter que dizer, eu hoje tenho mais pessoas indo buscar do que pessoas indo entregar. Então, tem acontecido, em alguns momentos, a pessoa ir lá buscar e não ter ainda a doação lá. Porque quando chega a doação, logo ela sai. Às vezes, chega a formar uma lista de espera ali. Nós estamos organizando também para não ter aglomeração, para não ficarem próximos. Tudo isso nós nos preocupamos na organização. Mas a verdade hoje é que tem mais gente correndo à delegacia e precisando de comida do que as comidas chegando para distribuir para as famílias. Esse era o relato que eu queria ter ouvido do senhor, que nós conversamos fora do ar antes, então é importante que a comunidade veja isso. Quer dizer, hoje tinha mais gente procurando esse donativo do que gente do que doações na delegacia, apesar de já terem chegado mais de 700 quilos de comida lá, e ontem e hoje de manhã já terem sido distribuídos. Então fica aqui esse apelo para a comunidade, para que possa ajudar. Depois, ao final da transmissão, eu vou passar algumas outras ações de alguns parceiros nossos aqui, que também são ações de solidariedade, e esse é um momento que todo mundo precisa se abraçar, se dar a mão, ser forte. E então, todas as ações que estão chegando para nós aqui na Folha, a gente está divulgando com muito prazer, com muito bom gosto. Tolão, tu caiu antes aí, te machucou, índio velho, ou não? Tá tudo certo contigo? Tem um recado para os outros participantes aqui do debate. Se acaso travar a transmissão, se acaso cair, eu vou te desconectar, só entra de novo, que já entra automático aqui na nossa transmissão, tá, gente? Tolão, aulas. Eu sei que tu estava numa reunião com as diretoras municipais hoje à tarde, antes da nossa transmissão. Como é que está essa questão aqui em Canela? Tem alguma previsão de volta às aulas? Porque o comércio já está sendo flexibilizado. Como é que fica isso? Tu pode nos falar alguma coisa, adiantar já, ou ainda é muito cedo? Tolão que é um poeta também, né, tchê? Depois eu pedi pra ele declamar um verso aí, enquanto ele arruma o celular dele ali. Ali, gordo, toca a ficha. Na verdade, Chico, vocês estão me ouvindo bem, gente? Tudo certo. Muito bem. Tudo certo? Então, vamos lá. Nós já estamos, Chico, organizando a volta às aulas. Tá? Nesse momento, a gente trabalha com o dia 4 de maio. O decreto do governo do estado e do prefeito Constantino, eles expiram no dia 30, né? 30 de abril. Aí primeiro 2, 3 feriados, final de semana, dia 4 de maio, em tese, voltaríamos às aulas. O que nós estamos organizando agora, né? Considerando que essa data se mantenha, nós estamos fazendo um protocolo de volta às aulas, junto
logicamente com a orientação da Secretaria de Saúde. Nós estamos pegando todos os nossos diretores particulares, também alguns do Estado, talvez todos do Estado, para nos darem sugestões e cuidados que devemos ter na volta às aulas. Por exemplo, desinfecção das escolas, a discussão do transporte escolar, por exemplo, né? Hoje o ônibus de transporte escolar leva 50 crianças, quantas crianças vai poder levar? E, logicamente, isso incide em custos, porque se o meu ônibus levava 50, pode levar 30, né? Logicamente, eu vou ter que botar outro ônibus junto, né? E assim vai. A questão de máscara, professor usa máscara ou não usa máscara, aluno usa máscara ou não usa máscara, tudo isso tem que ser discutido agora, para que o dia 4 a gente possa voltar com todas as questões resolvidas, né? Então, o Francisco, posso dizer para vocês que, no máximo, na terça ou quarta-feira, né, nós devemos ter um protocolo de volta, né? Ou seja, o plano de volta, a desinfecção das escolas, né? E nós devemos e temos que fazer a desinfecção das escolas, de que forma, com que produto, com que periodicidade. Tudo isso tem que ser definido agora, porque se nós não definirmos agora, provavelmente a gente vai começar a ter problemas ali adiante. Tem uma questão também que a gente já está levantando, que é a questão do próprio quadro de professores, né? Como é que ficam os professores de grupo de risco? Dispensam automaticamente? Vão passar por atestado? Tudo isso vai ser definido a partir de segunda-feira, né? A gente já tem alinhavado já esse protocolo, né? Para que todos nós possamos, caso confirme a data de 4 de maio, que a gente possa voltar normalmente ao trabalho. É lógico, né, que isso vai causar alguma inquietação. Eu sei de pais, por exemplo, que vão optar em não mandar o filho à aula, né? E a gente tem que respeitar, mas nós temos que então buscar uma alternativa para que essa criança continue a participar da aula. Porque nesse momento, ao contrário do que fala o secretário estadual, nós trabalhamos com a possibilidade de aproveitamento do ano letivo. Nós queremos que o ano letivo se realize. Estamos fazendo de tudo para que se realize o ano letivo. E vamos fazer todos os esforços para garantir a vida e a qualidade dos nossos alunos. Tem uma questão, Chico, aqui que eu quero deixar bem claro, acho que a comunidade está acompanhando, que as escolas municipais estão fazendo atividades à distância, né? E essas atividades à distância, elas não contam como dias letivos. Nós já temos um acordo com o sindicato do calendário letivo, nós já equacionamos isso, né, para os professores. Canela vai cumprir 800 horas, que é o que prega a LDB, o mínimo de horas letivas, mais 30, 40 horas, que são essas horas de atividades complementares. Então, ou seja, mesmo no pior momento, talvez, da história desse país, né, a classe de educação de Canela vai cumprir acima do mínimo permitido. Então, nesse momento, Francisco, delegado e Cabelinho, é o que nós temos programado, né? E a gente nós queremos deixar tudo pronto para não sermos pegos de surpresa, até sabendo que pode chegar dia 30 e o decreto ser estendido. Agora, eu tenho que ter o plano pronto. Se dia 30 o governo do estado decretar mais 15, 20 dias, ok. Mas nós estaremos prontos no dia 4 de maio. Essa é uma questão, Tolão. Hoje a gente fez aqui esticou um pouco o nosso almoço aqui na Folha em função de algumas funções e eu almocei aqui um hambúrguer de bacon da GIF. E quem veio me entregar foi justamente o Márcio, né? Chegou aqui de boné, de máscara, até me assustei quando entrou pela porta ali da Tava mais bonito, pelo menos. Né? E o que nós comentávamos informalmente lá é que o comércio está aberto, mas o comércio em si não tá com esse monte de gente não no centro, que tu vê aglomerações em banco, lotérica, esses serviços que as pessoas estão procurando, né, Márcio? Mas o comércio não voltou a movimentar. E o que eu noto, talvez, é que também, Tolão, essa questão das escolas tem muito a ver com isso, porque o pai, ele tá com o seu filho em casa, ele não consegue voltar a trabalhar porque não tem a escola, porque não tem a escolinha infantil, o comércio sofre, eu não sei como é que vocês enxergam isso. Eu falando da minha parte, eu ia chegar nesse ponto, né? A gente precisa de uma simbiose entre todos os elos precisam ser ligados, né? Todo mundo que trabalha com comércio, que tem comércio, indústria, serviços todos, todo mundo tem algum colaborador, ou as próprias pessoas, que têm filhos pequenos que precisam deixar os filhos pequenos com alguém para sair para trabalhar quando não tem a escolinha. E muitas vezes isso não é possível, né? Isso é uma questão meio que salutar. Então, quando o Tolão falou tudo isso, a minha pergunta era essa. Quais são as condições para ter todos os alunos? Se tu, por exemplo, uma sala de aula que caibam 38 alunos, vamos lá, e tem essa questão do distanciamento, como vai fazer? Vai fazer com 19? Vai fazer um turno para cada um, para quem trabalha um turno só?
Então, são diversas questões que a gente vai ter que amarrar. Voltando ao assunto do comércio, né, Chico? É isso, vai voltar, todo mundo quer abrir as portas, todo mundo precisa vender, todo mundo tem estoque. Imagina uma loja de roupas que comprou moda outono e inverno, não precisa vender, porque isso é uma coisa que desvaloriza. Se tu deixar para vender no inverno, no final do inverno, tu não vai vender. Então, só que ao mesmo tempo é o que a gente diz, com que segurança as pessoas vão sair para comprar. E o turista, que é o principal foco nosso, ele vai vir? Será que vem? Não vai vir. Por enquanto nem pode, porque os hotéis estão fechados, né? E tudo mais. E essa roda gira, né? E me parece assim, ó, cada vez mais assim, os elos dependem um dos outros. Isso para mim, talvez seja a grande história que vai nos contar nesse momento, essa momento de dificuldade para todos. Mas assim, o grande empresário precisa do trabalhador, e o trabalhador precisa do empresário, o trabalhador precisa de trabalhadores menores, e nós precisamos da gente como comunidade. Isso, para mim, talvez seja a grande referência que vai ficar disso tudo. E uma das ações que a gente pode, talvez, nos ajudar e voltar a ter emprego e ter o comércio funcionando, a economia girando, é justamente nós priorizar a compra local. Exato. Os nossos produtores, o nosso comércio, o pequeno produtor, esses justamente que talvez sejam os que mais sofrem, tem menos gordura para queimar, que tem menos caixa para resguardar financeiramente, e nós fazer dessa maneira mais local. Acho que isso, talvez assim, não represente tanto, seja um pouco menos, mas sem dúvida alguma ajuda. Eu tenho uma pergunta para o Tolão, que também pode ser estendida para o delegado Vladimir, que ele também pertence a uma instituição que é do governo do estado, e uma que é só para ti, Gordo, que é do Henrique Haller, que é o nosso colaborador aqui também, gera conteúdo aqui para a Folha. Ele pergunta a tua opinião com relação ao ensino à distância. E eu sei que o delegado Vladimir também é professor e também está trabalhando com ensino à distância, né? Como vocês veem essa questão? Chico, primeiro, o ensino à distância, a gente brinca muito, né? A educação à distância, o ensino à distância, né? Ela é uma ferramenta que tem que ser usada. Está sendo usada no mundo inteiro, não vai ser no Brasil que nós vamos deixar ela de lado. O que acontece é que nós temos que ter condições para a utilização dessa ferramenta. Por exemplo, primeiro, uma previsão legal, né? Se nós pegarmos e seguirmos exatamente o que preconiza o MEC, nós teríamos a educação à distância somente a partir dos anos finais do ensino fundamental. Porque o que acontece? Todas as ações de educação têm que ser previstas e pensadas para o todo, para a coletividade. Nesse momento, por exemplo, as escolas particulares possuem plataformas. As plataformas realmente atendem a sua clientela, porque a clientela do ensino particular, dá para dizer que 90%, 95%, 100% tem acesso à internet, tem acesso à internet de qualidade, que possa interagir. Já o aluno público do município, né, nós não temos esse percentual. Então, se eu tivesse uma ferramenta única de educação à distância, né, eu não atingiria todos os meus alunos. Então, a gente está aqui no município, a gente criou atividades complementares domiciliares e nós entregamos fisicamente alguma coisa no colégio, nós disponibilizamos via mídias sociais, via site e tal, né? Mas, com certeza, essa pandemia vai fazer com que se discuta a ferramenta de educação à distância. E vai fazer com que se tenha que se investir tecnologicamente para propiciar que o aluno tenha acesso. Porque senão ele também fica muito bonito. Chico, eu tive várias propostas nesse momento de contratação de ferramentas educacionais de uma forma muito rápida. Mas o que me adianta eu ter a ferramenta se eu não treinei meus professores e se o meu aluno não terá o acesso que a gente precisa? Então, eu trabalho com educação à distância desde 2006. Eu sou um fã da educação à distância. Mas ela é apenas uma ferramenta a mais nesse momento. E nós não podemos ignorar que nós temos, talvez, o principal recurso da educação é o professor. É essa convivência de sala de aula. É essa socialização. É essa criação coletiva que existe na sala de aula. Eu acho que é o momento, Francisco, de discutir a educação como um todo. Porque a educação, infelizmente, nos últimos anos, ela vem servindo a muita coisa. E talvez ela perdeu o foco de realmente educar. Eu acho que se nós fizermos essa discussão séria, focada, né, e saber o que queremos da educação realmente, mas uma coisa desapaixonada, deixando toda a questão ideológica de lado,
e talvez nos apaixonando de verdade por aquilo que a educação pode proporcionar na vida das crianças, aí nós teremos um caminho a avançar. Caso contrário, serão discursos vazios, serão investimentos novos, porque não é problema de recurso. A educação é a pasta brasileira que mais tem recurso. 25% de todos os impostos do país são da educação. Então, não é um problema de recurso, é um problema de concepção, de foco e de gestão. Não sei, delegado, se o senhor quer colaborar, o senhor que também trabalha com educação à distância? Assim, eu, claro, não sou especialista na área, tá? Eu acho que nessa época, cada vez mais a gente viu especialistas, né? Todo mundo é médico, todo mundo tem a solução para qual remédio tomar, para qual ação tomar na rua, se é lockdown, se é vertical. Mas, assim, eu dou aula já há um pouco mais de 10 anos e tenho experiência em curso preparatório, universidade, extensão, graduação, academia de polícia, da Polícia Civil, curso de agentes, curso de delegados, Força Nacional, alguma coisa em sala de aula, eu tenho experiência já há um pouco mais de 10 anos. Sem dúvida, as ferramentas tecnológicas são tendência e estão cada vez mais presentes. Mas, assim, é difícil nós conseguir avaliar no momento de crise, porque tudo aconteceu muito rápido e algumas escolas, sobretudo as particulares, que eu sei que não representam o universo total, muito pelo contrário, aí a fala do Tolão tem muita força. As escolas, algumas tiveram que colocar todos os 100% dos alunos, 100% EAD de uma hora para outra. Claro que esse é um processo gradual, que vai acontecendo naturalmente. É claro que se sobrecarregaram os professores, que já são naturalmente sobrecarregados, com um modo muito diverso de teletrabalhar, e os resultados, naturalmente, não podem ser satisfatórios. Tá? Então, tem reclamação de pais que diz que não está aprendendo o filho, ou que a tecnologia não é suficiente, enfim. Mas a verdade é que as tecnologias vêm e nós temos que aprender a lidar com elas, com calma, mas também concordo com o Tolão quando ele diz que a experiência em sala de aula é importantíssima. E a gente tem que cuidar muito para que essas ferramentas tecnológicas não sejam mais um acessório para diminuir a importância do professor. Hoje nós temos um professor que talvez seja, na nossa estrutura de comunidade, a profissão mais importante. Todas as profissões passam por um professor. Quem quer ser médico para dizer se tem que usar cloroquina ou não, quem quer ser enfermeiro para dizer se tem que ou não, enfim, vai passar por um professor. E a gente tem que cuidar muito para que não seja mais um instrumento de fazer com que a atividade de professor seja desmerecida. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu tive uma experiência agora na academia de polícia, sou professor de algumas disciplinas teóricas, claro que as teóricas, né, na formação do policial civil, as práticas não podem ser feitas por EAD, evidentemente, mas aquelas teóricas, a academia de polícia teve de rapidamente se reinventar para manter o curso em andamento e com qualidade. E muito se conseguiu. Muito se conseguiu. De novo, de uma hora para outra, rapidamente. São muitos dos alunos, mas é uma ferramenta que cada vez mais vai estar presente aí conosco. Chico, deixa eu interromper só um pouquinho, complementar o que o delegado fala, é que nesse momento a comparação, né, que a gente faz da educação à distância, ela é muito voltada para o adulto, que é bem mais fácil de gerenciar nessa questão, né? E muitas vezes os próprios o adulto, pais inclusive, precisa da sua certificação, né? E tal. E quando a gente fala de crianças, aí nós temos que, inclusive, começar a trabalhar com produtos voltados para essas crianças. Mas eu quero pegar uma fala do delegado, para mim ela é fundamental, quando ele fala da questão do desmerecimento do trabalho do professor. Infelizmente, né, nos últimos anos, o delegado tem toda a razão, talvez seja o profissional que mais foi desmerecido. Porque, infelizmente, a sociedade, nesse tempo todo, transformou o professor em psicólogo, sexólogo, conselheiro, e, além de tudo, ele tem que ser professor ainda. Ou seja, muitas famílias terceirizaram a educação dos seus filhos para a escola e ficou na mão do professor. E eu acho que está na hora de deixar esse professor trabalhar conteúdos, trabalhar esse humanismo que precisa das salas de aula. Nós temos 500 mil conteúdos para trabalhar e os principais vão ficando na superficialidade.
Então, o que eu gostaria mesmo desse caos que se instalou, que nascesse um novo olhar sobre o professor. Eu não sei como alguém pode não gostar do professor. O professor, às vezes, fica 8 horas por dia com o meu filho. O professor cuida do meu filho 300 dias por ano. E as pessoas, aliás, 200 dias por ano. E as pessoas parecem, muitas vezes, falar mal, desmerecer esse trabalho do professor. E aqui, Chico, não é uma fala de classe, é uma fala realmente de respeito a esse profissional. Agora, eu acho que muitos pais, quando estão tendo que fazer as tarefas com seus filhos, eles estão vendo realmente, começando a valorizar um pouquinho o que aquele professor passa com 20, 25, 30 alunos numa sala de aula. Então, fica esse alerta à sociedade, porque a primeira escola da criança tem que ser a casa da criança. E o primeiro professor é o pai dele. Então, que as famílias comecem a entender que nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, temos estruturas para atender as crianças. Mas o filho não é do Estado, o filho não é da delegacia, o filho não é da prefeitura, o filho é da família. Que a família comece de vez a assumir as suas crianças. Porque o que nós temos vendo nos últimos anos é jogar uma carga desumana no colo do professor. E ele não tem culpa. Desculpa o discurso aí, meus amigos. Eu queria fazer só mais um anexo rapidinho, porque eu sou filho de professora, né? Então, eu participo muito disso, presto muito atenção nisso, né? E eu concordo tanto com o Vladimir quanto com o Tolão dessa parte das professoras, dos professores, da valorização deles, de tudo que eles passam dentro de sala de aula, e não só dentro de sala de aula, porque eles têm o trabalho fora da sala de aula também, para um planejamento de uma boa aula e tudo mais. E só uma questão em relação a essa questão da aula virtual, do EAD, principalmente para as crianças, né? A gente vê cada vez mais uma certa robotização das crianças, né? É difícil, elas precisam ter mais relações interpessoais. A gente vê muito hoje a criança apegada a um tablet, apegada a um celular, e ela convive pouco com... Eu vejo isso de fora, mas eu noto que ela não tem mais aquele convívio tão forte com os amiguinhos, com as crianças. Então, muitas vezes falta essa relação das crianças conviverem mais entre elas mesmas, sabe? Eu vejo muitas vezes as crianças se reunindo, daqui a pouco a hora está cada um para um lado com o celular. Óbvio que isso é o reflexo da gente, porque se eu tenho um restaurante, eu vejo muitas vezes, tem uma mesa de 4 pessoas, cada um está no seu celular. Então, falta um pouco disso mais também, o convívio entre elas, o convívio interpessoal. Eu acho que isso é muito importante ainda, isso a gente não pode perder jamais. Eu tenho uma pergunta da Camila Dedé no nosso Facebook, que é direcionada ao Gilberto Tegner. Ela gostaria de entender como seria feito o distanciamento dentro da escola com as crianças, dentro da sala de aula. Chico, eu também estava dando uma olhadinha nas perguntas ali e a Camila foi correta. Essa é uma questão que vai ser discutida nesse protocolo, né? Porque a gente vai ter que repensar, inclusive, o número de alunos por sala. Hoje não são todas as salas, nós não temos tantas salas, isso vale para o Estado, para o particular, para o município. Nós não temos tantas salas de aula com superlotação. Mas o que acontece é que, às vezes, nós temos o número correto de alunos e a sala um pouco menor do que o necessário. Ou seja, então, essa metragem por aluno talvez tenha que ser resultado, tá? Mas a Camila tem razão, e essa é uma questão, Camila, que vai passar por esse protocolo agora nas reuniões de segunda e terça-feira. Gente, o Roberto Danani também está perguntando ali se vocês acham que isso tudo volta ao normal este ano. Eu vou dar a minha opinião pela primeira vez agora na transmissão. Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que não tem a ver com a situação de saúde e que não tem a ver com a situação comunitária. A gente está vivendo um momento onde há uma busca de dividendos políticos em cima de uma pandemia, em cima de uma doença. E eu, pessoalmente, acredito, eu não sei o que o Márcio também está vendo isso lá no comércio dele, ele que é empresário, mas eu acho que esse é um ano que nós vamos sobreviver. Quem sobreviver. Então, assim, Nani, eu acho, a opinião Chico Rocha agora, empresário, Chico Rocha, cidadão, não o jornalista que está aqui mediando o debate, eu acho que esse é um ano muito difícil para todos nós. Turismo, talvez, no final do segundo semestre, mas ainda com muita dificuldade. Então, eu acho que esse é um ano bem difícil em termos de recuperação de tudo isso que aconteceu. E tu vê, né, nós não chegamos aí a 30 dias parados, né? O prejuízo que nós vamos ter em cima disso. Eu não sei o que vocês acham dessa questão. Vocês acham que normaliza esse ano? Não, e vou dizer uma coisa para ti, Chico. A gente falou isso hoje ainda, né? Nas internas. Eu acho que quem sobreviver a isso, como empresário, enfim,
dificilmente vai perder o seu negócio tão cedo. Mas é uma coisa gradativa, tá? Se tudo der certo, e eu não sei quando, né? Porque ninguém sabe. Todo dia tem notícias novas, todo dia muda. Já apareceu a cloroquina, agora estão falando em outro remédio, estão falando em vacina. Então é uma insegurança geral. Mas eu vou te dar um exemplo de abril, tá? Abril seria um dezembro para o empresariado no meio do ano. Por quê? Porque a gente teria a Páscoa, que seria maravilhosa, provavelmente. Depois, agora, esse final de semana, teria quase um feriadão, né? Porque teria o Tiradentes. E ainda teria o 1º de maio, que seria outro feriadão. Seriam 3 feriadões em sequência, o que ia dar um boost na economia local. Nossa, né? Sabe? A gente não pode ficar só se lamentando, mas a gente tem que entender que isso é o que fomenta o nosso comércio. Isso que fomenta toda a roda que gira em torno do comércio. Então, não tem muito o que dizer. A gente tem que sobreviver, tem que dar, como eu já falei no início, tem que dar, cada um dá os seus pulos, como a gente brinca, mas vai ser muito difícil. Eu acredito que em dezembro a gente consiga, de repente, botar o nariz para fora da água. Otimista. Mas, Chico, oi. Na verdade, né, ali o Roberto ele pergunta se vai voltar. Nós vamos abrir portas. Né? Agora, a retomada da normalidade é um caminho, uma construção. E essa vai demorar mais tempo, sim, né? Porque é só uma cadeia. Será uma grande cadeia. Muitas vezes nós vamos, como acontece agora, nós teremos alguns setores que talvez estejam bem, mas que vão faltar para eles insumos de um outro setor que não está tão bem. Né? Talvez a gente tenha alguns consumidores com renda sem alguns produtos para consumir. E talvez muita coisa, talvez a gente venha trazer agora para a realidade econômica, falando de economia, talvez muita coisa desça daquele patamar, daquela bolha imaginária, né? E acabe caindo para a realidade. Nós tínhamos muitos milagres também na área econômica e que com a perda do giro, né? Com a perda do giro, as pessoas tiveram que voltar a aprender matemática e, como dizia o Dr. Ginter, né? 2 mais 2 continua dando 4, né? E elas vão ter que começar a fazer dar 4 de novo. Então, eu acredito que nós vamos retomar atividades, mas a normalidade, eu concordo com o Márcio, lá no final do ano a gente vai ter uma ideia do que aconteceu e de qual o caminho. E também concordo com o Márcio quando ele diz: quem passar por este momento talvez se estruture para ter um crescimento bem importante nos próximos anos. Beleza, eu quero aproveitar aqui, gente, para dar alguns recados, tá? Eu sei que o Cabelo também, já em parceria ali com o Lucas da Rádio Clube, já fez algumas lives lá, né, Cabelo, lá no vídeo. Fizemos. Não sei, vai ter outras, Cabelo? Provavelmente sim, a gente está arquitetando mais algumas ações aí. Tem que ver com a agenda do Lucas, porque as lives deram tão certo que ele está sendo requisitado para outros lugares. Né? Mas legal, a gente vai fazer mais coisas. Isso é uma coisa boa. Eu quero divulgar aqui uma ação do Newton Santana, o Carioca, tá? Que ele tem ali o grupo dele de pagode, Carioca Samba Clube. E ele vai estar fazendo uma live solidária, tá? No dia 18 de abril, famoso amanhã. Popular amanhã. Popular amanhã, a partir das 20 horas, tá? Com a arrecadação de alimentos, e ele já nos avisou hoje, o delegado já sabe também, ele vai estar repassando esses alimentos que ele arrecadar dessa ação para a campanha Fazer Canela Feliz da Delegacia de Polícia de Canela. Ele tem o apoio do PET, da Depetite, do Fred Sonorização, do meu amigo Ives, e da Miranda Designer Gráfico. Então tá aqui já divulgado isso, quem quiser prestigiar amanhã o Carioca Samba Clube, e esse é o nome da página no Facebook, tá? Carioca Samba Clube, vai ter uma live solidária amanhã, dia 18, sábado, às 20 horas. E tem também no dia 21, tá? A live da solidariedade. Agora aqui o meu celular deu um tilt, deixa eu dar um tempinho aqui para voltar, voltou. Tá? No dia 21 de abril, a partir das 16 horas, no Facebook As Gurias Cerimonial, que é com a DJ Michelle Vender, tá? Ela vai fazer lá um lance virtual, né? Que ela quer aí a doação de 1 quilo de alimento e um item de higiene, certo? Os pontos de coleta são o Grande Hotel Canela, o Mercado Estal em Gramado e na Várzea Grande a Floricultura Divina. Ela tem também a participação do Ives aí na ação dela, é um lance bem legal, tá? Nós temos também uma ação muito legal do Grande Hotel, do Mundo a Vapor e da Big Land, tá? Que eles também estão com, a cada R$50 doados, tá? Você ganha um ingresso para Big Land, um ingresso para o Mundo a Vapor e um ingresso para um passeio de trenó no Open Park, certo? E eles também vão reverter
essa doação para ir à comunidade carente. Por fim, nós teremos lá no dia 1º de maio uma cavalgada da solidariedade, aí sim passando pela cidade de Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, aí também com os CTGs e diversas entidades que estão participando das ações. Na medida que essas ações forem chegando para nós aqui na Folha de Canela, a gente vai divulgando, tá, gente? É bem tranquilo. Se você quer nos enviar aí material, o telefone é o mesmo que você se cadastra para receber as nossas notícias lá na lista de transmissão. É o 54996901665. Se você tem uma ação e quer divulgar, manda aqui pra gente que a gente divulga, certo? Quem quiser colaborar com a campanha do delegado, né, delegado lá, fazer Canela Feliz, pode se associar aí à campanha, a gente tem o contato aqui, a gente faz a mão na Folha de Canela também, coloca todo mundo em contato. Quero agradecer em média, 80 pessoas que estiveram conosco durante os 46 minutos já de transmissão, que nós já estamos falando aqui. Então eu vou começar a colocar então aí a palavra para as considerações finais dos amigos e agradecer muito a presença de vocês aqui nesse nosso programa, porque realmente elevou o nível do debate. Delegado, fica à vontade. Rapidamente, eu quero agradecer a oportunidade. De novo, minha intenção é conversar sobre o ponto de vista da segurança, né? Não sou médico, não sou economista. Nunca, embora tenha uma visão um pouco forte aí em relação à nossa cidade, sempre presente, mas assim, eu quero agradecer quem se dedicou para a nossa campanha. A campanha está no ar, colocamos anteontem no ar e já movimentamos bastante coisa. Todos os músicos que gravaram, que cantaram, quem produziu, agradecer ao portal da Folha e, sobretudo, agradecer as pessoas que estão indo doar, tá? Pedir que quem não possa doar, que compartilhe, mas, sobretudo, mesmo quem acha que é pouco, um pouco para alguns, certamente é muito para outros. Então, que levem lá as doações na delegacia, a gente vai estar recebendo, distribuindo. Como eu falei, hoje a gente tem mais gente chegando para pegar doações do que mais gente levando essas doações. Então, está faltando doações, está girando, chega a doação na mesma hora, já sai, porque tem alguém esperando. Então, que, de fato, participem, compartilhem, mas, sobretudo, levem um pouco de doação para a gente tentar minimizar o sofrimento das famílias em Canela. A Polícia Civil vai estar sempre disposta a contribuir nesse tipo de ação. Agradecer a todos e um abraço aos colegas de mesa virtual. Obrigado, delegado. Tolão. Valeu, Chico, delegado, Cabelinho, obrigado por dividir espaço com a gente aí, tá? Obrigado, Chico, pelo espaço, e nesse momento eu acho que nós temos que fazer isso. Eu acho que as pessoas que representam algum tipo de liderança à comunidade têm que levar transparência, tranquilidade e um olhar de esperança e de serenidade quanto ao futuro. Porque nós vamos passar por isso. E nós temos que passar por isso enquanto sociedade, sairmos melhores do que chegamos nisso. Nesse momento, temos aí a solidariedade através da campanha do delegado. Aqui o Cabelo, aproveitar para pedir consumo no comércio local. Eu costumo brincar com meus amigos, né? Pode parecer muito bacana ir para a internet, escolher um produto da China, da Índia, passar o cartão de crédito. Nesse momento, nós estamos fazendo o quê? Exportando empregos. Todo aquele emprego que era nosso está sendo exportado para fora. Estamos poupando alguma coisa? Talvez. Mas, na prática, nós estamos quebrando todo o sistema produtivo nacional porque nós mandamos para fora o nosso recurso. Por que é importante comprar do nosso comércio? Quem é que vai ter um filho aqui em Canela na escola? É o pessoal do nosso comércio. Quem é que vai recomprar e reinvestir o lucro aqui em Canela? É o nosso empresário. Todo o dinheiro que eu mando para fora fica fora. E, ao mesmo tempo, deixa circular aqui dentro. Então, eu quero pedir à comunidade, que eu acho que é a hora da gente fechar um pouco mais essa comunidade, fechar no sentido de começar a escolher coisas daqui, valorizar coisas daqui. O Cabelo falou das lives. Eu acho que as lives, Cabelo, da Rádio Clube, elas acabam... E aqui eu vou fazer uma autocrítica, porque eu também faço parte da equipe de governo. Eu acho que acaba sendo uma espécie de tapa na nossa cara. Olha o que nós temos de cultura em Canela. Os violeiros, os conjuntos, os músicos, o pessoal do teatro. Esse pessoal está aí louco por uma oportunidade. E esse pessoal tem uma qualidade maravilhosa. Então, eu acho que é o momento da gente nos rediscutir também enquanto sociedade. Que dessa pandemia emerja uma Canela mais viva, mais vibrante, mais ligada,
mais solidária e, principalmente, mais humana. Obrigado, Chico. Um abraço ao pessoal da educação que está nos assistindo e dizer que sim, com muita confiança, com muita esperança, nós vamos passar por tudo isso. Obrigado, Tolão. Muito obrigado. Cabelo? Então, né, Chico, primeiro quero reforçar essa ideia aí do consuma com o comércio local, consuma, compre coisas no seu mercado de bairro, se puder, ajude, tem um bazar do lado, então não tem problema, faça suas compras no mercado local, fomente isso. Isso já é importante, já era importante antes, agora é muito mais. A gente precisa todo mundo sair disso. Que esse momento nos torne pessoas melhores, que a gente olhe para dentro da gente e para as nossas famílias e valorize isso. Eu não pude, por exemplo, no meu aniversário, dar um abraço dos meus pais. De vez em quando eu estava saindo daqui, eu moro do lado da casa deles. Depois eu vou, quando eu podia ter ido lá e dar um abraço neles. Então, a gente que faça, que olhe para dentro da gente, melhore como pessoa. Que a gente pare com a história de esquerda e direita, direita. O mundo é muito mais do que isso, que as pessoas parem de olhar para tudo como ideologia, seja pelas atitudes que cada um tem. Não é porque o cara fala uma coisa que ele é Bolsonaro, não é porque o outro cara discorda que ele é do Lula. A gente é muito mais do que isso. Vamos parar um pouco, isso está muito chato. E eu quero dar 3 parabéns aqui. Parabéns para o Vladimir pelas ações que ele faz, seja pela Polícia Civil, como também por essa ação. Uma das cenas mais marcantes minhas foi quando eu fui levar minhas caixinhas de leite lá e eu vi um paredão de leite. Eu nunca tinha visto coisa igual, eu fiquei apavorado, no bom sentido, né? Quero dar o parabéns para o Tolão também, porque o Tolão está fazendo um baita de um trabalho na gestão da educação. E o Tolão que foi um baita de um goleiro, eu lembrei essa história esses dias na rádio, todo mundo. O Tolão foi um baita goleiro, e dos dois sentidos, tá? Eu lembro disso. Piazinho, o Tolão era goleiro. Goleiro de futsal, bom goleiro, muito bom goleiro. Gerou o apelido de Tolãozinho no Daniel Oliveira, né? Então, parabéns pro Tolão, parabéns pra ti, Chico, que faz um jornalismo diferenciado. Obrigado. Que tá fazendo uma coisa diferente, porque tu tá na vanguarda, tu foi o primeiro que fez um portal, tu é o primeiro que a gente recebe a notícia em tempo real. Então, parabéns, isso diferencia. Eu procuro tentar fazer alguma coisa nesse sentido com o GIF, e quando tu faz, a gente é reconhecido, então a gente tem que apoiar esse tipo de ação, e parabéns pela live, um abraço a todo mundo que nos prestigiou e a vocês que estão aí participando. Legal, muito obrigado. Gente, preciso aqui registrar de novo que a gente só está no ar aqui com o apoio da Águia Informática, consultoria informática, Aloha Sorvetes Artesanais, que é um sorvete sem gordura hidrogenada, muito gostoso. Tem no GIF. Olha aí, ó, viu? Tá? Bicho Gaúcho, acessórios, medicamentos, ações, estética animal, banho e tosa. Biolaboratório, para quem quiser fazer o teste do Covid, que está com sintomas e que não são psicológicos, talvez, né? O cara quer testar, tem lá. Britacom, materiais de construção, Cia do Alarme, Conserra Contabilidade, Coopec, Colégio das Hortênsias, Diagnóstica, Laboratório de Exames, que também tem o exame para Covid-19, tá, gente? Elo Materiais Elétricos, Espaço Essence, Corpo e Mente Unidas, para quem precisa relaxar lá com a amiga Janine. Inovicel, assistência técnica de celulares e smartphones. Italínia, Casa VIP Decor. Farmácia Líder, Marlene Gottschalk Despachante, Parada 50, masculino, feminino, infantil, muito legal a loja deles. Madeireira Parisotto, Senac, graduação à distância, e Serrilar Aluguéis. Mais uma vez, muito obrigado, delegado, muito obrigado, Tolão, muito obrigado, Márcio. Essa é uma iniciativa que a gente quer repetir, tá? Então, seguido, eu vou chamar vocês ali pra gente vir aqui e bater um papo. E muito obrigado à nossa audiência. Hoje de tarde nós mantivemos aí uma média de cerca de 80 pessoas assistindo aí a nossa live. E acredito que depois, com esse vídeo no ar, tudo isso ainda vai se replicar. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com a gente, vocês quatro, tá? Tchau. Vou encerrar aqui a transmissão, mas vocês fiquem. Valeu, gente. Aos ouvintes, muito obrigado.